Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início à nossa meditação diária de hoje. Hoje nós vamos ler Gênesis 41. Porém, são 57 versículos, então nós vamos dividir em parte 1 e parte 2. Amém? Nós vamos ler hoje até o versículo 36, que aí a gente completa uma parte da história desse capítulo. Diz assim o versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-lhe sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa das masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meio sonho estava eu de pé na margem do rio Nilo. Eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de a terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que os interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito.
Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim os mantimentos será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Nós vamos parar por este versículo, senão a gente vai deixar esse vídeo muito longo. Então, nós vimos aqui o início da restituição da vida de José. Nós vimos que no capítulo 40, no capítulo anterior, José, ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro que estavam ali naquela masmorra junto com ele. E José havia interpretado de tal forma, com a bondade do Senhor, com os dons que Deus lhe deu, que aquela interpretação realmente aconteceu. E José havia pedido ao copeiro-chefe que se lembrasse dele quando ele fosse restituído ao seu cargo junto ao faraó, ao serviço de servir a Faraó. Então aquele copeiro esqueceu-se de José, a ponto que a Bíblia vai falar no capítulo 41 que se passaram 2 anos exatos quando Faraó teve seu sonho, a ponto de convocar todos os magos, todos os sábios do Egito, mas ninguém podiam interpretar aquele sonho. E eu posso crer que Deus já estava ali determinando a restituição da vida de José, porque aquele copeiro, ele se lembrou de José. Então ele vai até Faraó e ele disse tudo aquilo que havia acontecido enquanto ele estava naquela masmorra juntamente com José. A resposta de Deus em relação à interpretação dos sonhos que Faraó teve, que ele contou para José, veio de forma imediata. E Faraó então ouviu atentamente a interpretação de José e o conselho que José estava dando para aquele homem tão poderoso no Egito. Eu quero te dizer que Deus, ele é o Deus que quer usar os teus dons. Ele te deu o dom gratuitamente. Ele dá o dom para quem ele quiser. E ele te deu, talvez ele tenha te dado o mesmo dom que ele deu para José de interpretar sonhos. Talvez ele tenha te dado o dom de profetizar. Então eu quero te convidar hoje a usar os teus dons. Aqui a palavra vai dizer no versículo 33 que José começa a aconselhar Faraó no que ele deveria fazer. Ele não somente teve a interpretação, como também ele teve a oportunidade de usar o dom de aconselhamento, e ali ele aconselhou a Faraó. E nós vamos ler mais adiante que Faraó vai ouvir atentamente aquele conselho e vai restituir, vai ser um homem usado por Deus para restituir e para mudar a sorte de José. Eu quero te convidar a usar os teus dons, a usar os teus talentos, para que Deus venha abençoar outras vidas. Não fique intimidado, porque Deus é Deus que te deu esses sonhos. Ele é o Deus que te deu esses dons, esses talentos. Então Ele te garante.
Então que nessa manhã eu e você possamos confiar nesse Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, se ele te deu um talento para música, ou para dança, ou para artes, ou para o dom de profetizar, o dom de cura, o dom de aconselhamento, o dom da palavra, se Deus te deu, então use esses dons para o reino de Deus, use esses dons para abençoar vidas, amém? E Deus, ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida, para a tua vida, através da sua vida, para abençoar a outras pessoas. Então, que Deus venha nos dar um dia abençoado, que seu dia venha ser um dia abençoado na presença do Senhor, amém? Fique na paz do Senhor, shalom, shalom.